Everton Ribeiro pode ser mais um jogador a deixar o Flamengo. E no vídeo de hoje do Futebol News você vai entender todos os detalhes do jogador estar na barca do rubro-negro. Também trago informações sobre a possibilidade de Mano Menezes voltar a treinar um clube do futebol brasileiro. Vou te falar também aqui sobre os detalhes da contratação de André Anderson, que vai jogar no São Paulo. Além disso, também falo sobre Atlético Paranaense, a dança de cadeiras no Campeonato Brasileiro e além de diversos outros assuntos. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News e para você que chegou agora no meu canal e não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News. E antes de iniciarmos com todas as nossas informações, é claro, eu só peço que você deixe um like nesse vídeo, né, que isso é muito importante, e também se inscreva no canal. Como você se inscreve? Você vai apertar esse botão de inscrever-se aqui embaixo, não custa nada e é 100% de graça. Daniel, por que eu me inscreveria no seu canal? Porque aqui no Futebol News você tem notícias atualizadas sobre o mundo da bola, notícias de bastidores, notícias de mercado de transferências, notícias de cifras, ou seja, dinheiro envolvendo o mercado da bola, notícias de jogos. Agora que o Brasileirão começou, vamos tratar muito desse assunto aqui no canal até o fim do ano. Vamos falar também de assuntos como campeonatos europeus, campeonatos nacionais, muitos assuntos. Então, como eu sempre falo para as novas pessoas que chegam aqui, conteúdo é o que não falta. E se você não se inscrever, você vai estar perdendo um monte de coisa. Então eu te aconselho a se inscrever, beleza? Eu quero começar esse vídeo falando, né, sobre o nosso tradicional giro de notícias que a gente começa em todo início de vídeo. Primeiro eu quero falar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pagou a multa de 24 milhões de reais ao Cruzeiro e acertou a contratação do jogador Vitor Roque, que estava sendo pretendido por grandes clubes, por exemplo, como Palmeiras, Red Bull Bragantino, mas internacional também. E o Atlético Paranaense deu um chapéu no Internacional, que era o favorito para contratar o jogador, e acertou a contratação do Vitor Roque. Mas no Atlético Paranaense, enquanto um chega, alguns saem. Depois da derrota de 4-0 para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o clube do Paraná anunciou a demissão do técnico Alberto Valentim. Ele estava sendo bastante pressionado no cargo, porque no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense havia sido eliminado para o Curitiba, não estava fazendo boa campanha no estadual, e ainda começa o Brasileirão com uma derrota muito grande, uma derrota extremamente péssima. O Atlético Paranaense não tinha como estrear pior no Brasileirão, e aí o Alberto Valentim foi demitido. Vale lembrar que é a segunda vez consecutiva na carreira do Valentim que ele é demitido na primeira rodada do Brasileirão. Na temporada passada ele foi demitido pelo Cuiabá na primeira rodada e agora pelo Atlético. Outro que também deixa o furacão é o Lúcio Gonzalez. O Atlético Mineiro também anunciou de forma oficial a renovação de Eduardo Vargas. Já estava sendo especulado há um certo tempo que o Eduardo Vargas iria renovar. Já estava tudo certo, praticamente só faltava o anúncio oficial. Então o Atlético Mineiro fez isso e o Eduardo Vargas fica no Galo. Agora vamos falar do Internacional. O Internacional tenta a contratação do atacante Brenner, ex-São Paulo. Porém, segundo o Globo Esporte, as condições e o prazo dificultam o negócio. O Brenner atualmente está jogando na Major League Soccer dos Estados Unidos e deixou o São Paulo. Agora o Internacional quer contar com ele. Vale lembrar que o Internacional não vive um bom momento atualmente. O Cacique Medina, que é o técnico do Inter, está sofrendo uma grande pressão para ser demitido, já que o Internacional também estreou mal no Brasileirão diante do Atlético Mineiro, perdendo de 2-0 para a equipe de Belo Horizonte. O Botafogo acertou a contratação do Lucas Fernandes, um jogador que estava atuando lá no Portimonense, clube de Portugal. Ele chega no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. E para fechar a notícia com uma notícia do futebol europeu, segundo a imprensa polonesa, o atacante Robert Lewandowski assinará um contrato de 3 anos, ou seja, 3 temporadas com o Barcelona. Inclusive, Lewandowski já confirmou ao Bayern de Munique que não vai renovar o seu contrato com o clube bárbaro, que se encerra em 2023. Lewandowski é uma boa opção para o ataque do Barcelona? Deixe seu comentário aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre o que você acha disso.
Agora bora falar de notícias, galera. Vamos falar do São Paulo. São Paulo, enfim, anunciou a contratação do atacante do meia-campista André Anderson, de 22 anos, que estava atuando na Lazio, da Itália. O martelo, que foi batido nesse sábado, prevê um empréstimo até junho de 2023, sem custos. Segundo o jornalista Jorge Nicola, se o São Paulo quiser ficar com o André Anderson em definitivo, o tricolor já sabe que vai ter que pagar 3 milhões de euros ou 15 milhões e 300 mil reais para ficar com o jogador. Vale lembrar que esse negócio só foi fechado devido à participação do Júlio Taran, que é o sócio do Bertolucci. Taran conseguiu convencer a Lazio a liberar o volante ao São Paulo de graça, usando um argumento que o São Paulo fez para que o André Anderson consiga desenvolver mais nessa carreira e ter sequência de jogos. Vale lembrar que o André Anderson foi indicado ao Flamengo pelo próprio Paulo Sousa e ele sempre foi considerado uma promessa, porém não conseguiu jogar muito na Lazio. Na atual temporada, por exemplo, foram só 4 jogos. Vale lembrar que a sua chegada no Morumbi contou com a aprovação e a premissa do presidente do clube, que é o Júlio Casares. O lema do São Paulo atualmente é contratar jogadores que têm um salário baixo e que gastem menos dinheiro. São Paulo já falou que só vai gastar uma bolada assim, se for necessário. Se não for, o São Paulo não vai gastar nada. O São Paulo já tem muitas coisas para pagar, inclusive dívidas, salários de jogadores. Uma coisa bem interessante que eu gostaria de citar é, por exemplo, com o goleiro Thiago Volpe, que recebe lá na casa dos 700 mil reais por mês, o Jandrei recebe 300 mil. Só em 2 goleiros do São Paulo já paga mais de 1 milhão de reais mensais, se contar com todo o elenco. Então o estilo do Júlio Casares é gastar menos. Então o André Anderson veio de graça, né? E ele vai ter um salário baixo no São Paulo, e como ele veio de graça, contou com a aprovação do Júlio Casares. Vale lembrar uma coisa para fechar esse assunto, que o André Anderson foi formado nas categorias de base do Santos. Agora bora falar de assunto de técnico, galera. Atualmente o técnico Mano Menezes, que é muito conhecido no futebol brasileiro, está livre no mercado. O treinador está sem clube desde que deixou o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No mundo árabe, ao total, foram 16 jogos com 9 vitórias. Porém, ele pode retornar a treinar um clube do futebol brasileiro. Isso porque, de acordo com Marcos Pires, do podcast Sul, Mano é um dos nomes mais bem avaliados pela diretoria do Atlético Paranaense. O Atlético busca, atualmente, um substituto para o Alberto Valentim e vê o Mano Menezes com bons olhos. Segundo o GE, outro técnico que também poderia abrir conversas com o Atlético é o técnico Silvinho, que também está livre no mercado, depois de ter sido demitido do Corinthians nessa atual temporada. Então, técnico atual livre no mercado é o que não falta, mas na mira do Atlético atualmente é o Mano Menezes e também o Silvinho. Agora bora encerrar esse vídeo, galera, falando de Everton Ribeiro. O jogador do Flamengo pode ser mais um a deixar o clube da Gávea. O meia vem sendo um dos nomes mais criticados da torcida nesse momento irregular do clube. Atualmente, o Flamengo estaria disposto a ouvir propostas por ele e por outros atletas. Mesmo estando em baixa no clube carioca, o Everton Ribeiro tem uma certa moral com diversos clubes do Brasil. Isso porque, de acordo com o portal Central da Bola, tem 3 clubes do futebol brasileiro de olho no jogador, e o Botafogo seria um deles. Com o aporte de John Textor, o Botafogo vem agitando o mercado do futebol brasileiro, e Everton Ribeiro poderia estar deixando o rival do Botafogo, que é o Flamengo, para jogar no clube carioca. Porém, as negociações entre Flamengo e Botafogo não seriam tão simples assim, devido à forte rivalidade dos 2 clubes aqui no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, além do Botafogo, São Paulo e Internacional também monitoram o jogador. Por falar em Internacional e Flamengo, nesta segunda-feira, o Internacional anunciou a contratação do René, lateral esquerdo, que não joga mais pelo Flamengo, vai jogar em definitivo pelo Inter. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Apertando esse botão de inscrever-se aqui embaixo. Também deixa o like, isso é outra coisa muito importante.
porque o YouTube pode recomendar esse vídeo para outras pessoas e também para você mesmo, porque você deixou no gostei, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e entrega o meu conteúdo mais para você. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações. A gente vai se ver no próximo vídeo. Uma ótima terça-feira para todos vocês e tchau!